Oi, turma, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique Persana na área e vamos para a nossa aula de história de hoje. Na aula de história, nós vamos começar a falar sobre a pré-história. Será que quem sabe o que é a pré-história? Vamos lá então? Bom, então vocês vão usar o livro de vocês hoje na página 46 e 47, certo? Onde nós vamos começar a estudar sobre a pré-história, porque nós estamos falando sobre o surgimento do homem. Quando nós falamos sobre o surgimento do homem, nós estamos falando sobre o período da pré-história. Bom, então para vocês entenderem o que é pré-história, primeiro eu preciso que vocês saibam, que vocês entendam que a história da humanidade, a história do homem, é dividida por períodos, por etapas, certo? Igual vocês são divididos em séries na escola. Então, a história do homem é dividida também por séries, por passo a passo, tá? E o primeiro passo, o primeiro período da história do homem é a pré-história. É justamente o começo da história, tá? Antes de tudo começar, lá no início, é a pré-história, certo? Então, essa pré-história é onde surgem os seres humanos e é o que ele vai desenvolver algumas características que vocês vão ver daqui para frente. Além da pré-história, nós vamos ter também a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a idade que a gente vive hoje, tá? É chamada de Idade Contemporânea. Então, é dividido por esses 5 passos, por esses 5 períodos, certo? Mas vamos lá ao que nos interessa, então, que o livro nos trouxe da página 46 e 47. Ele vai falar sobre as comunidades na pré-história. Então, como que os seres humanos se relacionavam, como que eles se interagiam entre si e com a natureza, como que era antes. E para poder fazer essa reflexão de como que era antes lá na pré-história, o livro nos traz uma atividade para nos fazer pensar na nossa vida aqui, na nossa região. Pensando na cidade de Caçu, como será que era Caçu antes? Lá no início, não lá na pré-história, né? Tão antigo, porque lá na pré-história era tudo mato, né? Muita coisa mudou de lá até aqui. Mas vamos pensar uns 150 anos atrás. Como será que era Caçu? O que será que é que tinha aqui? E para ajudar vocês a pensarem nisso, eu trouxe essa imagem da principal avenida de Goiânia, tá? Então, isso aqui é em Goiânia, tanto em cima como embaixo, ó. Goiânia em 1952 e Goiânia em 2011. Olha como era antes e olha como é hoje. É igual? Não é igual, totalmente diferente, não é mesmo? Os veículos são diferentes, a estrada, o jeito dela é diferente, tem tecnologias, olha o semáforo, tem muitas construções já, olha aqui na lateral, tem asfalto, tem uma rua aberta aqui na lateral, ó, que nem tinha rua. Então é totalmente diferente. Olha só como o ser humano modifica, né, a paisagem, modifica o local onde ele vive, certo? Então há uma diferença muito grande, olha, de 1952 a 2011. Certamente de 2011 até 2020 já tem algumas mudanças também. E Caçu, como será que era, né? Será que aqui só tinha capim? Será que tinha muitas árvores? Será que tinha onça? Outros tipos de animais? Como será que era Caçu antigamente? Deixo a reflexão para vocês pensarem, certo? E aí na página 47 vai falando então sobre os primeiros grupos humanos. Então, quando o ser humano surgiu, os primeiros grupos humanos ali que começaram a se interagir e a conviver e a ter que buscar sobreviver no planeta Terra, eles começaram a desenvolver diversos tipos de habilidades, técnicas e para poder se sobressair, para poder sobreviver. Então eles desenvolveram primeiro linguagem para poder se comunicar, para poder entender o que eles estavam fazendo, o que pretendia, o que ia fazer, né? Então desenvolveu um tipo de linguagem. Eles aprenderam a ocupar os espaços ali onde eles estavam de formas
mais apropriadas, mais vantajosas. Então, antes, por exemplo, vocês já estudaram que eles eram eles eram nômades, eles tinham que ficar mudando, né, de lugar para poder sobreviver, e depois, com o passar do tempo, eles começaram a se fixar, eles se tornaram sedentários. Então, eles começaram a aprender a ocupar os espaços, né, a modificar ali, a capinar, a construir uma moradia para poder residir ali naquele local. Então, eles desenvolveram linguagem, a ocupação de espaços, eles aprenderam a se adaptar às condições climáticas. Então, quando era muito frio, se cobrir com peles de animais, quando é calor, se banhar nos rios. Então, eles se adaptaram às condições climáticas, aprenderam a usar os recursos da natureza, como as pedras, o fogo, as árvores, os alimentos, aprenderam a agricultura, né? E assim eles puderam se tornar sedentários, se fixar no local sol. E aí desenvolveram modos de vida, né? De viver. Então, a sociedade como ela é hoje, ela não era há milhares de anos atrás dessa forma. Eles começaram a fazer testes, né? A viver da forma que eles achavam que dava certo, né? Em sociedade, os homens faziam isso, as mulheres faziam aquilo, e depois todo mundo fazia. Então, eles foram fazendo testes, eles foram criando modos de vida para que se adaptassem, né? Para que melhor pudessem se sobressair e sobreviver, certo? E para sobreviver nesses espaços, eles então desenvolveram essas técnicas e muitas outras. Eles por exemplo, criaram diversas formas para obter alimentos através de pesca, caça, e depois aprenderam a plantar também. Criaram diversos tipos de formas de moradia em caverna, depois começaram a construir suas próprias moradias. Então o ser humano foi se adaptando, né? Ele foi aprendendo, ele foi evoluindo aos poucos, né? Para poder sobreviver. Esses foram os primeiros grupos humanos. E esses primeiros grupos humanos, eles viveram em qual período da humanidade? Na pré-história. Foi na Idade Contemporânea que eles viveram? Não, na Idade Contemporânea é nós que vivemos, né? Eles viveram na pré-história. A pré-história, olha só, ela começa com o surgimento do homem. Então, o início dela é quando o homem surge, né, o ser humano, e aí ela vai até quando o ser humano desenvolve a escrita. Depois que o ser humano aprende a escrever, ele desenvolve uma linguagem escrita, aí a gente vai mudar de período, aí vai ser a Idade Antiga, tá bom? Então a pré-história só vai até o desenvolvimento da escrita, tá bom? Então nesse período, entre o surgimento do homem até o desenvolvimento da escrita, se chama pré-história. E aí dentro desse período o ser humano foi aprendendo a lidar com a natureza, foi desenvolvendo técnicas para sobreviver, para poder viver nos espaços em que eles se encontravam, certo? Na atividade de hoje, então, vocês vão seguir as orientações da página 46, tá? Lá no caderno de história, eu quero que vocês respondam as perguntas que tem lá, tá? Tá pedindo para você imaginar como que era aqui o local onde a gente vive, certo? E aí você vai responder e fazer um desenho, uma ilustração de como que era, tá? Como que você imaginou que fosse antigamente aqui em Caçu, tá bom? Não esqueça de me mandar a foto e até a nossa próxima aula.